Porto 360. Apoio Modal GR. Apoio institucional. Olá, está no ar Porto 360, o nosso giro semanal para que possamos debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Esta semana vamos debater tecnologia, o impacto dentro do setor portuário e principalmente as oportunidades que a tecnologia traz para o setor. E para isso, recebo dois especialistas desta área. Meu primeiro convidado desta semana é o diretor da Modal GR, Luiz Simões. Luiz, obrigado pela tua presença, que prazer enorme ter aqui você com a gente. Eu que agradeço, obrigado pelo convite, Maxwell. Meu segundo convidado veio diretamente de São Paulo para que a gente possa debater este tema tão importante para o nosso setor, é Marcelo D'Antona, que é diretor da Palladium. Marcelo, obrigado pela presença. Que prazer enorme te ter aqui com a gente. Boa tarde, muito obrigado, Maxwell. E obrigado aos telespectadores da TV Tribuna. Obrigado pela oportunidade de estar aqui no programa Porto 360. Nós que agradecemos, Marcelo. Sempre bom a gente ter a oportunidade de debater em altíssimo nível, como nós fazemos aqui no Porto 360. Marcelo, quero começar debatendo com você, porque a gente percebe um movimento muito grande, mundialmente falando, em relação ao Port Community System, que é uma plataforma de integração de todos os sistemas. Como é que está o Port Community System no Brasil? E aí eu preciso também te fazer esta colocação. O que é o Port Community System? Muito bom, Maxwell. O Port Community System é uma plataforma que integra os vários sistemas e que otimiza os processos portuários. Esta plataforma visa a integração entre todos os atores e os negócios que funcionam no porto, né? Então, é um sistema que integra sistemas, vamos definir assim. O Brasil não tem tradição, não há ainda, não houve até então a iniciativa de implementar Port Community Systems nas nossas operações portuárias, o que, de certa forma, não condiz com o que acontece no resto do mundo, né? Você mencionou como está isso no mundo. O que a gente pode dizer é que dos 20 maiores portos do mundo, 18 hoje implementaram os seus Port Community Systems. A China, por exemplo, todos os portos chineses funcionam hoje com base numa plataforma de comunidade portuária, que no caso deles é fornecido pelo próprio governo chinês. Ao redor aqui da nossa situação, do Brasil, o Porto de Buenos Aires está implementando o seu Port Community System. O Porto de Santiago, no Chile, já completou a sua implementação. E na Europa, de cada 10 portos, 8 ou 9 têm Port Community Systems em funcionamento. Então, é uma iniciativa que se torna cada vez mais comum, cada vez mais recorrente no mundo. E, a bem da verdade, o que se fala hoje é da integração entre Port Community Systems. Então, o Brasil, os portos brasileiros e o Porto de Santos têm, evidentemente, né, que pensar na implementação do seu Port Community System para se colocar no mesmo nível de competitividade que outros portos no mundo hoje já dispõem. Luiz, o Marcelo falou de planejamento, esse é o meu entendimento, né, para a implementação de um Port Community System aqui no Brasil. Mas eu quero trazer isso para a realidade, né, para a situação atual que nós temos também dentro do país. Você tem uma empresa que é um ator muito importante nessa relação de integração de sistemas. Como é que está a integração de sistemas, não só no setor privado, mas principalmente com os órgãos regulamentadores que nós temos dentro do setor portuário? Como é que você está enxergando isso e os desafios que possivelmente a gente possa ter para a implementação do Port Community System no Brasil, haja vista tamanha relevância? Legal. Obrigado aí pela pergunta e parabéns ao Marcelo por trazer essas informações do Port Community System, que é, sem dúvida, muito importante para o Porto de Santos e para os portos brasileiros. A gente trabalha praticamente em todos os estados, né, em todos os portos. E temos evoluído a cada ano, a empresa também tem crescido a cada ano com isso, mas as integrações têm acontecido tanto com os órgãos reguladores, Receita Federal, MAPA e outros. Quer dizer, a gente tem evoluído nesse ponto, mas ouvir o Marcelo colocar de um Port Community System no Porto de Santos e no Brasil soa como música para quem trabalha no porto, né? Porque vai ter uma informação de mais qualidade, quer dizer, todos ganham com isso, o custo Brasil, quer dizer, tudo isso melhora
a qualidade da informação. Os portos têm cada vez mais investido em tecnologia, isso é fato. E é necessário, cada vez mais necessário, em automação, em integração, em sistemas, quer dizer, equipamentos, quer dizer, todo esse investimento, eu acho que faz todo sentido o Port Community System e ele, principalmente por centralizar as informações, a qualidade da informação é importante. Então, às vezes, o investimento acontece, mas de forma desorganizada, cada um olhando o seu problema. O seu problema. Vejo com muito assim, bons olhos ter uma ferramenta como essa que integre informações, da qualidade da informação. Acho que isso falta e sem dúvida vai ser uma evolução, né? A gente passa para outro patamar. Como ele disse, quer dizer, o mundo inteiro está indo nesse caminho e eu acho que esse tipo o Porto de Santos como sendo de iniciativa, claro, indiscutível. E Marcelo, eu fiquei com uma pergunta, né, em mente agora, fugindo até um pouquinho da pauta. Você falou que o mundo inteiro hoje já está olhando para a integração de Port Community System entre Port Community System. Nós estamos já, de alguma maneira, ou por esta visão, atrasado em relação à implementação do nosso Port Community System. Nós vamos atuar de forma paralela com esta situação, ou seja, vamos tratar da implementação do Port Community System nos portos do Brasil, já com uma visão de integração com outros portos do mundo, uma vez que o mundo moderno exige que a gente tenha a qualidade da informação, mas com velocidade? Eu acho que a gente não está atrasado, né? A gente está fazendo isso na hora certa. E obviamente, a gente, ao entrar no jogo neste momento, né, o Brasil aproveita oportunidades de tecnologia que eram inexistentes no passado. O Luiz mencionou a questão da qualidade da informação. E aí eu queria passar por um exemplo prático do que é possível você fazer integrando dois Port Community Systems, né? Então, é uma informação de relevância você saber a que horário, ou que data e horário um navio está zarpando de um porto no exterior com destino ao Porto de Santos. Porque isso, em parte, vai determinar o momento da chegada desse navio aqui no porto. Exatamente. Então, é uma informação de planejamento, né, importante. Quem detém essa informação de mais qualidade no momento que o navio está zarpando, né? É o próprio porto de origem daquele navio, né? Claro. Então, se você puder perguntar para o porto de origem, né, qual é o momento exato da partida de um navio de lá, é uma informação que você aproveita aqui, é uma informação de qualidade. E mais que isso, né, você passa a ter uma única fonte de verdade para aquela informação, né? E à medida que aquele navio caminha, progride, né, em direção à sua rota para o Brasil, a informação do horário de partida, da data de partida lá daquele porto de origem, já é uma informação já é uma informação que pode ser mais atual, né? Qual é a informação mais atual? A própria ponte de comando da embarcação, por exemplo, né? Os navios hoje são equipados com AIS, com indicadores de posição, com sensores de posição. Existem sistemas hoje que aproveitam essa informação. Então, integrar o Port Community System de Santos com esses sistemas, com esses sensores a bordo das embarcações, é mais uma fonte de qualidade para as informações, né? Então, é nesse sentido que eu imagino que a implantação dos nossos Port Community Systems aqui caminhará. Aproveitando o que tem de mais moderno hoje, os recursos mais disponíveis hoje em termos de tecnologia. Eu sempre digo que o processo ele deve fluir de acordo com a infraestrutura, depois o processo, a definição do processo e, evidentemente, a tecnologia. Eu vou escovar um pouquinho de byte aqui com o Luiz, eu quero fazer um hands-on mesmo em relação à integração de sistemas. Luiz, quais são os desafios para que a gente possa integrar sistemas hoje no Brasil? Bom, hoje um desafio que temos é até a idade de sistemas nos variados portos e nos variados atores terminais logísticos que temos no país. Quer dizer, a gente dá manutenção em software que tem 15 anos, usando o mesmo sistema há 15 anos. Linguagem defasada, banco de dados não tão atualizado, informação não atualizada de forma tão rápida ou com uma qualidade de dado. Eu sempre bato na qualidade do dado, que é o que é importante, né? O dado está não só atualizado, mas ele está no lugar certo, no momento certo, na hora certa e com uma qualidade. Não adianta nada você saber que o navio chegou 15 minutos depois que ele chegou.
Se tem você me permitir fazer um recorte, o sistema ele não trabalha sozinho. Exatamente. Ele depende do input de dados, da qualidade do input de dados. Então, essa é uma grande dificuldade, mas que vem cada dia avançando e melhorando. Os sistemas estão sendo atualizados, trocados, e a informação, a gente tem trabalhado bastante com base de dados, não chamo de Big Data, mas assim, informações onde eu tiro relatórios, onde eu tiro dashboards com informações de cada um dos terminais. Então, assim, isso tem melhorado, mas temos muito a caminhar, Quando eu falo de uma base centralizada como o Port Community System, que vai ter uma informação atualizada até de outros portos, isso é bacana. Para quem está aqui poder se organizar melhor, a mão de obra se organiza melhor, que vai trabalhar no porto, o terminal se organiza melhor. É o principal papel de um sistema, dar suporte para a tomada de decisão. Ele deu um exemplo de um navio chegando, por exemplo, a Modal GR desenvolveu um aplicativo para um terminal aqui de Santos, que quando um navio entra no canal acima da velocidade, a gente toca uma sirene dentro do terminal, que é uma segurança para o terminal, porque pode ter um balanço, pode ter um problema por causa que tem um navio entrando numa velocidade acima do permitido. E a gente avisa isso via SMS, a gente toca uma sirene no terminal. Quer dizer, é uma forma de usar o dado para segurança. Quer dizer, você pode usar o dado para segurança, você pode usar o dado para melhorar o teu lado financeiro, você pode usar o dado para melhorar a tua eficiência, você pode usar o dado para várias informações. É isso que a tecnologia faz, aliada principalmente a bons processos, faz com que a gente tenha desempenho e também performance. Marcelo, quero te fazer um questionamento, porque eu sei que você já está desenvolvendo esse trabalho de implementação do Port Community System aqui no Porto de Santos. Esses processos já estão mapeados? Eu sou uma pessoa que defende muito a elaboração de processos bem estruturados, porque isso contribui muito na implementação, até propriamente como o Luiz pontuou agora. Isso está definido? Como é que está? Em que etapa a gente está? O que você pode trazer de informação para nós? Você mencionou a questão da tecnologia e o Luiz mencionou as dificuldades hoje de integrar sistemas antigos, né? Mas eu acho que isso é uma parte apenas da discussão. Tecnologia é a ferramenta, né, que serve para você desenvolver e aplicar processos melhores. Atividade meio. Atividade meio. Não é atividade exatamente. fim. Exatamente. E um porto, né, ele funciona, na verdade, com base em vários negócios, em várias agências de governo, né, e vários atores se relacionando. Então, os processos no porto são processos interorganizacionais, né? Como um se relaciona com o outro, que é de fato importante. Quando nós iniciamos esse projeto aqui no Porto de Santos, nós montamos um grupo de trabalho composto por profissionais da atividade portuária. Então, ali tem representantes de agências marítimas, terminais portuários, despachantes aduaneiros, a praticagem, as companhias de rebocadores. Quer dizer, um rol bastante numeroso, né, de profissionais que atuam nos mais diversos negócios no porto. E perguntamos a ele, né, a esse grupo, quais eram as prioridades em relação aos processos. Quais os processos portuários que, na visão deste grupo, poderiam ser mais rapidamente melhorados em benefício da atividade portuária. E este grupo escolheu... elencar um? Eu estou curioso para saber. Na verdade, conseguiram elencar dezenas. Né? O grande exercício foi priorizar. É muito complexo. Exatamente. Né? Como é que você prioriza isso? O grande exercício foi priorizar essas demandas. Né? Elas são inúmeras. E adotamos para isso, né, um método que foi definido pelo próprio grupo, né? O modelo decisório foi definido pelo próprio grupo e foi baseado no voto, né? Assim, quais são as, dentre aquelas várias possibilidades, né, quais aquelas que atingem ou que beneficiam o maior número de negócios e agências dentro do porto, né? E aí, no processo de votação, eles escolheram algumas para iniciar. O processo de entrada e saída das embarcações do porto foi considerado por todos como a prioridade 1. Né? A prioridade 2, no caso do Porto de Santos, foi a entrada e a saída das cargas nos terminais portuários, tanto pelo modal marítimo, na carga que está vindo em balde da importação, quanto no modal terrestre, para a entrega das cargas de exportação via ferrovia e rodovia.
Então, esses grandes macroprocessos, né, foram escolhidos como prioridade. E nós começamos o trabalho de identificar como os processos são feitos, como as organizações de negócios hoje se relacionam para esses processos, por exemplo, na entrada e saída de embarcações. Então, colocamos ali um grupo grande, de novo, de profissionais, né, que conhecem no dia a dia profundamente como são feitos os processos de manobra das embarcações, obter as autorizações de governo, das várias agências de governo, Anvisa, Receita Federal, Polícia Federal, para que a embarcação possa atracar, a autoridade portuária. E esse processo de mapeamento ele iniciou no finalzinho de julho, né, e nós já concluímos. Né, e a conclusão desse trabalho de mapeamento foi identificar, primeiro que ele é composto esse processo de entrada e saída de embarcações, ele é composto por cerca de 450 atividades diferentes. Né? Eu fico imaginando o fluxo desse processo. Né? Como é um mapa enorme. A gente colocou isso no mapa de processo, né? E esse mapa é enorme, ele ocupa várias páginas. Mas ele se refere a 450 ou mais atividades, e ao longo dessas atividades se identificou a possibilidade de são centenas de possibilidades de melhoria na forma como essas atividades acontecem. E essas melhorias advirão, né, ou de mudanças regulatórias, ou de simples mudança do processo, mas principalmente de integração de sistemas, que é o objetivo do Port Community System. Então, quando nós desenvolvemos a ferramenta Port Community Systems, que permite a integração desses vários sistemas hoje empregados, né, e que as informações fluam de forma mais organizada entre os atores, o processo de entrada e saída de embarcações terá um outro dinamismo, né, e se tornará muito mais eficiente. Né. No caso do Porto de Santos hoje, segundo dados da ANTAC, em média se gasta hoje 4,3 a 4,4 dias para uma embarcação chegar nas imediações do porto e encontrar o momento da sua atracação efetiva. Esses 4,4 dias transcorrem entre obter as autorizações de governo, né, coordenar as manobras e a disponibilidade de berços, e a ideia é que tudo isso flua de forma muito mais eficiente com o Port Community System. Haja vista que a gente tem previsibilidade até da chegada do navio, com utilização de outros sistemas e mecanismos também. Eu quero pegar a opinião do Luiz, eu quero ser bastante provocativo e quero começar esse debate com os dois. Claro. Luiz, Port Community System, como o Marcelo está pontuando, eu acho que quando a gente começa a tratar dos processos, a gente tem uma excelente oportunidade de rever tudo aquilo que a gente faz hoje e de que maneira a gente pode melhorar. Eu acho que o Marcelo foi muito feliz nesta colocação. Totalmente. E aí vai a minha pergunta. Port Community System, a gente desenvolve do zero ou a gente vai buscar uma solução que já está implementada no mundo e de alguma maneira tropicaliza para o nosso país? Ouvir, né, o Marcelo falar desse mapeamento de processo, na verdade é um mar de oportunidades. Né? Eu fico imaginando que eles descobriram de oportunidades, não só para tecnologia, eles devem ter descoberto uma série de coisas que se faz há anos e nunca tinha sido visitado ou revisitado. E provavelmente se faz sem necessidade hoje em dia. Até sobreposição, muitas vezes, de normas, né, leis e assim sucessivamente. Quando a gente trabalha em diversas empresas e, assim, existem atividades realizadas dentro de empresas que simplesmente elas são realizadas há anos e ninguém nunca questionou por que faz aquilo. E hoje não precisaria mais fazer. Então, eu fico imaginando dessas 400 e tantas oportunidades ou processos, o quanto de oportunidades eles descobriram para otimizar o tempo de todo mundo dentro desse fluxo. Mas na tua visão, a gente busca um produto que já esteja implementado mundialmente ou a gente desenvolve a partir do zero? Não, eu acho que é a mesma coisa que você falar que vai desenvolver ninguém desenvolve a roda do zero. Eu acho que a gente tem que buscar... O mundo, como ele colocou, já está aí com o Port Community System em 80%. Não faz sentido a gente desenvolver do zero. Eu sou sempre a favor de usar o que tem de melhor na tecnologia e o Brasil buscar e desenvolver as suas necessidades. Com certeza temos, até pela burocracia brasileira, uma série de necessidades que no mundo não tem. É hora de rediscutir, inclusive, essas necessidades. E usar um produto já consagrado e tropicalizar e colocar ele dentro da nossa realidade. Claro que a nossa realidade pode ser diferente da de Rotterdam, que com certeza é. Indiscutível. Então, até pela nossa infraestrutura, que eles também devem
quando eles olharam lá a entrada e saída da chegada da carga, a nossa é bem complicada. Sem dúvida. Então, assim, acho que temos oportunidades de melhoria de infraestrutura, melhorias de uma série de pontos, mas, assim, eu acho que o core do sistema deve ser reutilizado e utilizado o que é de melhor no mundo. Sem sombra de dúvida. Eu quero ser provocativo da forma como eu fui inicialmente com o Luiz, porque eu quero tocar nesse ponto, porque eu acho que é um ponto neurálgico desse processo, Marcelo, pelo menos dentro da minha percepção. Nós falamos aqui de sistemas que evidentemente estão hoje na iniciativa privada, que são utilizados há muitos anos, e isso dificulta a integração, mas eu preciso entender o lado do governo também, porque nós vamos integrar para com o governo. O governo está preparado para isso? Como é que o governo está recebendo essa iniciativa de implementação do Port Community System, Marcelo? O projeto é um projeto de governo em parte, porque ele é fruto de um acordo de cooperação, de uma iniciativa de cooperação entre o governo do Reino Unido, que é o sponsor e que apoia o projeto, inclusive com recursos financeiros, e o governo do Brasil, que estruturaram esse projeto. O projeto, na verdade, de Port Community Systems, ele faz parte de um projeto maior que recebe o nome de Projeto de Facilitação de Comércio. O objetivo do projeto como um todo é tornar as empresas brasileiras mais competitivas no mercado internacional, é fazer com que os nossos exportadores, principalmente pequenos e médios, tenham mais oportunidades nas cadeias de valor global, né? E ter portos eficientes é uma parte importante desta necessidade, né? Que o Porto de Santos funcione na sua melhor performance, ao menor custo e no menor prazo para atender os seus clientes exportadores, é o objetivo, de certa forma, deste programa, né? Então, o governo sim apoia. E, além disso, o governo vê a oportunidade, né, e pelo que nós pudemos entender durante as nossas conversas iniciais com representantes da Receita Federal, da Secretaria de Comércio, do Ministério da Infraestrutura, o Port Community System é uma forma de tornar os portos mais eficientes e, portanto, faz parte da missão, se integra com a missão da Secretaria de Portos do Brasil, se integra com os objetivos da Receita Federal de tornar o processo de passagem das cargas pelas fronteiras marítimas, né, o mais ágil possível. Então, este apoio existe e ele se dá, inclusive, na forma de um comitê de governança nacional que foi formado por representantes desses órgãos, né, que têm interesse nas atividades portuárias, e que se reúne uma vez por mês para discutir, inclusive, o andamento do projeto como um todo, porque ele, como eu mencionei antes, né, ele foca no Porto de Santos, mas também em outros 3 portos brasileiros. E, além disso, há outras iniciativas em outros portos, né, separadamente deste projeto, que estão implementando seus Port Community Systems. Então, o governo brasileiro, sim, ele enxerga com grande simpatia, né, eu diria até com entusiasmo, né, e integrar essas iniciativas de Port Community Systems com as janelas únicas de comércio exterior que já estão em desenvolvimento ou implementadas, como, por exemplo, o novo Portal Único de Comércio Exterior ou o Porto Sem Papel, que é um outro sistema que apoia os processos portuários. Então, integrar tudo isso é de todo interesse do governo federal, sim, pelo que nós conhecemos, né? E mais que isso, não é só o governo federal, não. Quando nós começamos a discussão aqui em Santos sobre o Port Community System, estavam presentes a autoridade municipal, né, e a autoridade estadual no que diz respeito ao controle da tributação do ICMS, por exemplo, sobre as cargas. Então, há todo interesse da parte deles. Eu fiz esse questionamento porque eu quero trazer essa informação principalmente para você. E a gente sempre tem uma preocupação muito grande com a recolocação de mão de obra, com a empregabilidade dentro do Porto de Santos, que é a maior locomotiva econômica que a gente tem na nossa região. Marcelo, por tudo que você colocou, e depois eu vou estender esse questionamento para o Luiz também. Qual é o prazo de implementação? Minha primeira pergunta. E se isso vai gerar oportunidade de empregos? Porque o tamanho do projeto, ao meu ver, é um projeto muito grande e muito interessante que pode gerar muito emprego para a nossa região. O Port Community System, o projeto de implementação apoiado pelo Prosperity Fund do governo do Reino Unido, ele tem um prazo de 3 anos, né? Mas esses 3 anos visam identificar os processos mais críticos, mapeá-los, né, e implementar um piloto da plataforma eletrônica que dará suporte a esses processos melhorados no 3º ano, né? Mas um Port Community System é uma iniciativa que é perene,
né? Inclusive assegurar a sustentabilidade econômica e depois o modelo de operação do Sport Community System é uma das tarefas que o projeto tem que endereçar. Tem que endereçar, exatamente, né? Mas quem vai decidir, por exemplo, os modelos de contratação, se vai se desenvolver do zero, né, uma nova plataforma, ou se vai se aproveitar soluções já em curso no mundo, eu acho que é uma decisão que vai caber ao grupo de governança, vai caber à comunidade portuária de Santos decidir, antes de mais nada, né? Mas nesse horizonte aí de longo prazo, né, o potencial de geração de empregos, principalmente na área de processos portuários e tecnologia, né, vai ser permanente, né? À medida que o porto cria mais negócios, e esse é o objetivo, claro, né, você tem mais talentos, né? Você vai precisar de mais talentos envolvidos nisso. Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que é um vetor de desenvolvimento, sim, e oportunidades, né, para que o Porto de Santos vire um grande polo de geração de mão de obra especializada em atividade portuária. Luiz, você é um grande celeiro. Eu vou até pedir para a produção colocar a imagem da tua empresa, porque eu tive a oportunidade de conhecer. Você é um grande celeiro de contratação de mão de obra. Quais são as dificuldades que você tem para a contratação de mão de obra nessas questões relacionadas a desenvolvimento de sistemas, a implementação de sistemas? E aí eu vou estender também. Tem vaga em aberto hoje para esta área de tecnologia na tua empresa e no mercado de um modo geral? Sim, respondendo diretamente, sim. Hoje temos vagas, muitas vagas em aberto, não só para o mercado, para a logística, mas a Modal GR atua em outras áreas. Nosso forte é a logística, terminais portuários, portos, mas atendemos outros mercados como siderurgia, mineração, bancos, seguradoras. Quer dizer, a gente atua em outros mercados, grandes empresas. E temos muitas vagas. A gente tem uma audiência enorme, Luiz. Deixa eu te fazer esse recorte. Existe a possibilidade da gente colocar aqui o endereço, sim, a maneira com a qual as pessoas possam se candidatar a essas vagas? Sim, pode entrar no nosso site, modalgr.com.br. A gente está em curso, inclusive, com um programa de formação. A gente vai selecionar perto de 20 jovens aí que estão na universidade para começar um curso de formação. Não é o primeiro, a gente já fez outros. A Modal GR hoje tem perto de 100 consultores, desenvolvedores que atuam aqui em Santos e em São Paulo. A gente está conseguindo trazer de volta os nossos talentos santistas que antes precisavam trabalhar em São Paulo. Muita gente a gente trouxe de volta de São Paulo para trabalhar em Santos. Então, hoje isso também é uma realidade. A gente traz pessoas para trabalhar. Temos pessoas trabalhando em São Paulo, porque às vezes a nossa aqui ela não dá conta do tamanho do trabalho que a gente tem. Complementando algumas informações que o Marcelo colocou, né? O trabalho que vai ser gerado, eu não vejo só realmente no porto. Quer dizer, todo mundo que usa essa cadeia, indústria, outras, em volta do porto, vai ter muita oportunidade de trabalho, porque ela vai consumir um dado e ela vai querer consumir esse dado e vai ter mais oportunidade. Então, assim, eu acho que vai ser realmente uma grande geração de emprego para esse projeto e vai se somar com tudo que a gente já tem, porque, assim, hoje a gente tem muita dificuldade de encontrar, por isso que a gente faz programa de formação. A gente se afiliou a quase todas as universidades da cidade. Hoje eu trago as melhores cabeças que temos nas universidades para trabalhar com desenvolvimento de software. Então, assim, além de formar pessoas e contratar as pessoas que já estão aí trabalhando há alguns anos, ou em São Paulo ou fora de São Paulo, a gente já trouxe pessoas até de outros estados para trabalhar dentro da Modal GR. Então, assim, hoje a busca por cabeças e por pessoas que queiram desenvolver seus talentos dentro da Modal GR em desenvolvimento de software e principalmente dentro de logística e portos, claro, ela é incansável. A gente não para de procurar pessoas. Marcelo, esse é o grande papel do município, é formar, capacitar, incentivar e recolocar as pessoas que porventura não estejam empregadas dentro deste setor, que é um setor enorme, né? As pessoas têm a percepção que o setor portuário é aquele navio que chega ali na ponta da praia, ou seja, depois que ele passa a ponta da praia, é um mundo de oportunidade e de negócios. Faz sentido esta visão que eu te coloquei?
Faz sim, faz todo sentido. Na verdade, o porto ele está inserido numa cadeia logística que começa numa fábrica no interior de São Paulo, a título de exemplo, né? E termina numa indústria lá na China, né? Ou lá na Europa, em outro continente, em outro país. O porto está inserido nesta cadeia. Né? E é muito legal ouvir isso que vocês estão mencionando, né? Do potencial de geração de empregos, por exemplo, que o projeto traz, porque no fim do dia, este é o objetivo do acordo de cooperação entre o Brasil e o Reino Unido, né? E é isto que o Prosperity Fund do Reino Unido busca promover, o desenvolvimento econômico do nosso país, né? E que esse desenvolvimento econômico se reflita em oportunidades mais igualitárias para os nossos cidadãos, né? E geração de emprego é a melhor maneira de você eventualmente atingir esses objetivos. E retomar a economia na situação que a gente se encontra atualmente. Exatamente. Né? Marcelo, quero te agradecer muito. Infelizmente a gente chegou ao final do nosso programa. Passa muito rápido. Mas eu quero que você assuma um compromisso com a gente. Eu sei que esse projeto, como você comentou, é um projeto que vai demandar aproximadamente 3 anos. E eu quero muito te ter aqui no Porto 360 para que a gente possa levar para a comunidade, levar para a sociedade, levar para todo o setor portuário a evolução da implementação de um projeto tão importante quanto este. Marcelo, muito obrigado pela tua presença. Marcelo, obrigado. E conte conosco, com toda a equipe do consórcio, hoje Prosperity, do consórcio da Palladium, né? Que junto com parceiros locais aqui estão incumbidos de facilitar a implementação desse projeto. Conte conosco. Irei contar. Quero também pedir o compromisso do Luiz e pedir para o Luiz repetir o site da Modal GR para que você possa ter a oportunidade de se colocar no setor portuário e também atuar nesse segmento de tecnologia que é tão fascinante. Luiz, quero o teu compromisso, quero você aqui também ao longo dessa jornada do Porto 360, porque esse é o nosso compromisso para com a sociedade. Isso é uma agenda minha, eu defendo muito e eu acho que tecnologia é o que vai garantir o nosso desenvolvimento, é que vai garantir a nossa evolução. Muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço, acho que a gente só tem a agradecer, principalmente por esse espaço, né? Acho que trazer, desvendar o porto, não só para o grupo portuário, mas principalmente para a população, de uma forma, com uma linguagem que seja acessível e que todo mundo entenda que o porto pode trazer benefícios para a cidade, é um ponto que esse programa consegue trazer. E trazer para mim, que trabalho com tecnologia há 30 anos, vim aqui falar de tecnologia, e trabalhei 25 anos em São Paulo, nunca em Santos. E agora eu estou há 10 anos aqui na cidade construindo a Modal GR. Aqui na cidade, ela nasceu aqui e hoje ela está em 6 estados. Quer dizer, essa construção dos últimos 5, 6 anos, para mim é um prazer enorme vir falar de tecnologia e mostrar que temos oportunidades na cidade, as universidades estão aí com os cursos, e a gente tem muito trabalho para fazer na cidade. Repete teu site para nós. www.modalgr.com.br. Tem lá um link para você colocar o seu currículo e as vagas estão lá listadas também. Também pode seguir nossas redes sociais, tanto no Facebook, LinkedIn, Instagram, tudo é comentado e colocado lá. Inclusive o nosso novo espaço que a gente acabou de inaugurar. Parabéns pelo novo espaço. Como eu sempre digo, falando de Porto para o Porto, mas também falando de Porto para você, movimentando sempre muito mais do que informação. Porto 360 vai ficando por aqui. Um forte abraço e até semana que vem.